a Lagoa do Entretenimento. Como todo jovem à procura de diversão, nos encontrávamos bem próximos da minha casa. Na verdade, os amigos praticamente moravam todos na mesma rua e no mesmo bairro. Vivíamos juntos a semana toda até a mesma escola, alguns mesma sala de aula, e para piorar nem te digo, todos desprovidos de juízo. Em uma tarde de verão, fazia um calor de 40 graus, ninguém tinha um título de clube para que pudéssemos nos refrescar em uma enorme piscina azul esverdeada. Antigamente íamos para uma poça d'água chamada tubão, sim, um tubo de concreto, que na verdade era uma construção da prefeitura inacabada. Este local vivia cheio de água, não era muito profundo. Também tinha outro local que chamávamos de prainha, um local onde era retirado areia, normalmente cai à beira do córrego e ficava parecendo uma praia. Acredite se quiser, muita gente aprendeu a nadar lá. Normalmente, para se chegar em um clube o mais próximo de casa, era necessário um carro, também dava para ir de ônibus, mas cadê o dinheiro, pisos? Para conseguir uma carona, era um pega, difícil, pois quem tinha um veículo na minha região, não tinha combustível suficiente para ficar gastando com diversão, era usado para o trabalho, alguns eram muquiranas mesmos. O encontro da moçada virá a levar-nos em um parque recém-inaugurado, na beira do Tietê, mas em outra cidade. O parque não era totalmente gratuito, mas em alguns locais ficávamos sem nenhum custo. No caminho até o parque há um lago, neste lago as pessoas estavam acostumadas a se banharem, faziam piquenique, praticavam futebol, nadavam e etc. Um local maravilhoso, uma água cristalina, um gramado digno de campeonato entre Palmeiras e Corinthians. É algo muito impressionante a beleza do local. Mesmo assim achava a lagoa um pouco esquisita, minha visão espiritual queria me dizer algo, não era possível visualizar o fundo, mesmo com sua água cristalina. Algumas pessoas desciam de seus carros e sem pensar mergulhavam no lago, acreditem, alguns nem mesmo tiravam a roupa, ou sequer levavam roupas de banho. Eu me vendo pela primeira vez em um local esquisito em minha visão paranormal, porém maravilhoso em minha visão humana. Não mergulhava diretamente, curtia primeiro o local, e aos poucos entrava na água, como se estivesse gelada, primeiro o pé, depois o outro e assim sucessivamente. Não por me sentir meio espírita, mas por ter certo receio de entrar em águas desconhecidas. Assim que pude me peguei sentado à beira desta lagoa, a água me molhava os pés e as canelas. Nesta beirada aparentemente era meio raso, mesmo assim não poderíamos dar o braço a torcer. Aos poucos me vi com água nos joelhos, no mesmo instante senti um arrepio fantasmagórico, arrepiou até o que não devia. Confesso ter ficado sem entender o que estava acontecendo, meu sentido aranha espiritual foi ativado. Olhei abaixo de meus pés, como se estivesse pisando em um vidro protetor, igual aqueles que andamos sobre as fontes em shopping, e um pouco abaixo dela um corpo submergia. Quem assistiu o desenho do Hércules vai pensar que copiei de lá, mas não foi. Acho que não era uma pessoa nem muito nova, e nem muito velha, assim que consegui vê-lo, não tinha mais que 30 anos. Ele me falava algo, mas somente com movimentos da boca e sem som, de tão apavorado que estava não entendi nada, e sim me bateu uma dureza frígida que me pegou de baixo para cima congelando tudo. Você seria capaz de imaginar? Aquilo foi penetrando meu cérebro, as palavras foram se juntando como no princípio do aprendizado da leitura onde você começa a unir as letras para formar uma frase. Por incrível que pareça um sonho. Às vezes não conseguimos nem libertar-nos de um sonho. Aos poucos comecei a entender que ele pedia-me que avisasse sua família, da sua situação, de sua melhora e que acabará de ser libertado daquela lagoa, recebeu o perdão divino e ia partir, mas em sua cabeça espiritual, acreditava não ter tido tempo de avisar os familiares e seus entes queridos. Ao mesmo tempo me avisava o perigo que eu estava correndo, a lagoa começava com 10 centímetros e rapidamente ia para um buraco curvado que de uns 20 metros de profundidade, onde prendia o pessoal sem chance de socorro. Fiquei sem saber o que fazer, e então falei a ele que não conseguiria avisar seus parentes, principalmente sua mãe, pois eu não os conhecia. Assim que mentalmente ouvi o nome de sua mãe, disse-me que não era necessário, pois a mesma veio buscá-lo, era para tentar avisar seu pai,
mas se não conseguisse avisá-lo, ele seria avisado por outro amigo. Seu pai sentiria conforto, uma liberação, como se uma pedra enorme saísse de seus ombros. Mas que rápido saí da beirada daquela lagoa, e nunca mais entrei, nem lá mais voltei. Tentei avisar algumas pessoas sobre o perigo daquele lugar, mas sem sucesso eles não acreditavam. Tempos depois fiquei sabendo que outras pessoas se afogaram naquela lagoa e não tiveram seus corpos encontrados. Lembrei-me do ocorrido e informei ao corpo de bombeiro que existia um sumidouro naquele local. Admito ter ficado com medo, pois achei que pensariam que eu era louco, mas não falei de onde veio a informação, falei que ouvi de pessoas que acostumavam ficar por ali. O que era esperado aconteceu. Fiquei sabendo que alguns corpos em estado de decomposição avançada foram encontrados enroscados em buracos no fundo da lagoa. A lagoa foi criada por uma pedreira, daí o motivo de os buracos estarem lá. O lago era artificial, e foram escavados por tratores. A polícia proibiu o acesso a esta lagoa, e não mais fiquei sabendo nada sobre o local.